Boa noite. No ar mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e pelo canal 72 da TVA. E pode ser assistido também pelo www.cwbtv.net e pelo www.arcanocelestes.com. As perguntas podem ser encaminhadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027 4741. No programa anterior, nós falamos sobre as leis de permissão da divina providência, né? Hoje nós vamos falar sobre a permissão dos males, né? Nós vimos que a divina providência atua com o objetivo único de elevar o homem ao céu. E com aqueles que são maus, ela age por meio da permissão, moderando-os e concedendo-lhes certo tipo de salvação. Se há esse empenho divino em salvar o homem, por que o Senhor permite que o homem nasça nos males, né? Não seria mais fácil o homem ter sido criado bom? Então essa é a pergunta que nós vamos fazer para o ministro Vicente Nobre, que mais uma vez está nos auxiliando nesse programa aqui em Curitiba, ele que é de Jundiaí, São Paulo. Boa noite, ministro. Eduardo, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui novamente. É sempre um prazer poder auxiliar nessa obra da divulgação das doutrinas celestes. E, de fato, Eduardo, na nossa ignorância, na nossa visão humana extremamente limitada, a gente poderia dizer que seria mais fácil mesmo se o homem não nascesse nos males, nascesse puro, já nascesse bom, não é? Porque a nossa visão humana, a gente não consegue enxergar o futuro. Mas a gente tem que lembrar, né, voltando alguns milhares de anos atrás, a gente tem que lembrar que o homem, na história da humanidade, nem sempre foi assim. O homem, durante determinado período da sua história, ele nascia no amor ao próximo. O amor ao próximo fazia o coração do homem, né? O amor ao Senhor era a coisa principal na sua vida. Ele nascia, então, dentro de uma bondade, dentro de uma esfera de inocência, né, na qual ele vivia, ele passava toda a sua vida. Isso nós poderíamos, só para situar o nosso telespectador, nós poderíamos chamar de o paraíso. Exatamente, né? Exatamente. Vamos dizer que é a época adâmica do homem. Era Adão caminhando com o Senhor no paraíso, conversando, recebendo as suas instruções, através diretamente do Senhor. Porque na Nova Igreja nós entendemos que a história da criação do homem ali no Gênesis, ela tem um sentido além da letra. Ela não é exatamente como está ali, porque a palavra ela tem que ser entendida não somente no seu sentido da letra, mas também no seu sentido interno. E Adão, segundo as doutrinas da Nova Igreja, não era um homem somente, um homem sozinho, criado pelo Senhor do pó da terra, mas era a raça humana que existia na terra naquela época. Quantos milhares de anos atrás? Não sei, 50 mil, 60 mil anos atrás, a gente não sabe precisar exatamente. Mas o certo é que aquela humanidade, aquela raça humana chamada de Adão, ela tinha a ciência, toda a ciência que ela precisava para progredir durante a sua vida. O homem nascia bom, né, e terminava a sua vida excelente, porque ele aprendia mais coisas, ele fazia o bem para o próximo de forma automática. Ele não precisava pensar para dividir com o seu próximo aquilo que ele tinha sobrando, né? E ele se inclinava para o bem, né? Exatamente, completamente para o bem, né? Ele era então um ser humano, né? Mas não um ser humano ainda completo, como a gente vai ver um pouco mais adiante no nosso programa. O Senhor dava ao homem então a capacidade de fazer uma coisa ótima ou uma coisa excelente. Essa era a escolha que o homem tinha. Mas, quando houve a queda, da qual a gente vai falar um pouco mais também adiante, o homem então passou gradativamente a pensar em si mesmo.
aquilo que era o amor ao próximo, aquele amor que ele nascia naquela pureza, naquela tranquilidade, ele começou a se tornar cada vez mais o amor de si mesmo. Ele já pensava uma ou duas vezes antes de dividir o que tinha. Ele já começava a ter problemas com o seu próximo, né? Ele já começava a se afastar, ele já não queria ser guiado única e exclusivamente pelo Senhor, pelos seus anjos. Ele começava a ser guiado por si mesmo, né? E o Senhor, com o passar do tempo, vendo, né, o homem caminhando cada vez mais para longe de si, tornando-se cada vez mais como um animal, ou no caso, até pior do que um animal, porque o animal nasce com a ciência, o animal nasce com todos os conhecimentos que ele precisa para sobreviver durante a sua vida. O homem, por causa dessa queda, ele começou a nascer na ignorância até mesmo das coisas mais básicas que ele precisava para a sua própria sobrevivência. Ele já não tinha mais ciência alguma, né? E o Senhor, vendo com a sua divina providência que a humanidade estaria fadada a um fracasso total ou a uma ruína total, o homem então ele se tornaria como um diabo ou um satanás completo, e hoje nós não estaríamos aqui. Ele então, vendo isso, ele interfere nessa queda do homem, na queda vertiginosa em direção aos infernos, e segura o homem com suas mãos por meio dessa permissão, né, que a gente chama de permissão dos males. E essa permissão dos males acontece justamente para que o homem possa ser salvo. O Senhor permite o mal para que o homem seja salvo. Isso parece um pouco antagônico, né? Isso mesmo? Permitir o mal para salvar, não seria mais fácil permitir o bem? Né? E como é que a gente poderia, né? Como é que a nova igreja poderia explicar essa passagem, né? Devolvendo agora a pergunta para você. Então, isso é uma coisa que a gente seria uma consequência, digamos, natural do desejo, talvez, do homem, de querer ter essa liberdade de agir por si mesmo, né? Porque o homem, quando estava nesse estado paradisíaco, como você acabou de colocar agora, ele vivia também numa condição de que ele não conhecia o mal, né? Então, uma pessoa que não conhece alguma coisa não pode fazer aquela coisa. Se você não conhece o mal, você não vai nem cogitar sobre aquele mal, né? Mas uma vez que você passa a conhecer o mal, você acaba, né, sendo atraído por ele muitas vezes, né? Foi aí que então o Senhor providenciou o que é chamado lá no Gênesis, né, uma ajudadora, né, que é chamada Eva, né, que é tirada da costela do Adão. E logicamente que as doutrinas celestes elas têm uma explicação, digamos assim, do sentido interno, espiritual sobre essas coisas, que praticamente muitos escritores tentaram escrever sobre isso e não chegaram a uma conclusão lógica, né, sobre essas coisas. Então Eva representa justamente o próprio do homem, né, aquele desejo de ele caminhar com as suas próprias pernas, de ele fazer o seu próprio destino e não estar, digamos assim, jungido a uma decisão divina, no caso. Né? Ou seja, como fala na palavra, diz assim que, e como eu gostaria de ler aqui, que ele fala assim, que o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudora idônea. Está lá em Gênesis 2,18. Ou seja, o que você está dizendo então é que o Senhor viu que o homem ele vivia de uma forma autômata, né? E não era bom que ele não tivesse a oportunidade de escolha. O Senhor então dá ao homem Eva, que é a sua vida, ou seja, a sua liberdade de escolher, né? É o seu livre-arbítrio chamado, né? Porque nós acreditamos que o homem tem um livre-arbítrio em todas as coisas. E é dado ali então naquele momento, que é Eva. Mas, através do seu livre-arbítrio, o homem então perverte esse plano inicial do Senhor, que era o homem poder escolher entre fazer duas coisas boas, e o homem passa então a escolher fazer uma coisa que não era tão boa, até o ponto que o homem passa a escolher aquilo que realmente era mal, né? Então, é como que uma inversão, né? Exato. Uma inversão de valores, né? E essa inversão de valores, ela é muito gradativa e muito sutil,
Nós podemos ver isso mesmo na sociedade em que nós vivemos, né? Muitas vezes uma coisa nos é apresentada de uma forma, né? Até, digamos assim, muitas vezes caramelada por fora, né? Embutida com algumas aparências de coisa boa, né? Ou de alguma coisa que nos vai trazer algo que vai ser benéfico para nós, né? E gradativamente, astuciosamente, aquelas coisas vão sendo alteradas com o tempo, né? E isso a gente vê muito, né? Às vezes um programa começa muito bem, um programa de televisão começa excelente, trazendo ensinamentos, né? Cativando as pessoas, né? E de repente, gradativamente, ele vai se modificando. Como nós podemos ver muitas vezes na televisão, né? Programas de, por exemplo, uma novela, um seriado, né? Por exemplo, vamos pegar, só para ter um exemplo, né? Nós temos o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha no começo era uma beleza, né? Agora ele já está fazendo até o mal, né? Então isso gradativamente vai trazendo uma tergiversação daquelas verdades, né? E elas vão se tornando falsidades. Exatamente. Né? Então, ou seja, essa queda constante do homem, essa acumulação de males, né, gerou então a necessidade de o Senhor permitir os males para que o homem pudesse ser salvo. E essa permissão, né, resumindo o que você falou então, não que o homem precise fazer o mal para ser salvo. Essa permissão significa que o homem tem que conhecer os males que ele tem dentro de si para que ele possa ser salvo. Porque os escritos da Nova Igreja, nesse livro Divina Providência, ele fala assim, que os males não podem ser afastados a não ser que se mostrem. Certo. Ou seja, como eu vou cuidar de uma doença que eu tenho se ela não é diagnosticada? Ela pode me matar sem eu perceber. Né? Então, esse tratamento que o Senhor faz com as nossas vidas, nesse mundo, através da religião, envolve essa manifestação dos males que nós temos, de coisas que a gente nem imaginava que seríamos capazes de fazer quando a gente se depara com aquela coisa. É justamente para nos colocar num estado de tentação, como a gente fala na oração dominical, no Pai Nosso, né? Que a gente pede que o Senhor, né, não nos induza, né, não nos coloque, como fala, né, alguns casos, não nos deixar cair em tentação, mas que nos livre do mal. Então, é aí que está o ponto, né, do nosso programa de hoje, da nossa palestra, né? Que o Senhor não, os males podem ser mostrados, mas que ele não nos deixe cair naquele mal que é mostrado. Porque se o mal não for mostrado, o homem não pode ser salvo. A gente vê então o Senhor agindo primeiramente pela divina providência, guiando o homem. Quando o homem cai, ele vai então pela lei da permissão, dobrando o homem novamente, né, gradativamente para uma volta. E esse retorno, esse retorno mesmo do homem aos caminhos divinos, envolvem essa abertura desse autoconhecimento que o homem precisa ter dos seus males, para que então o Senhor possa salvá-lo. Como um médico precisa diagnosticar o seu paciente, não porque o médico é mau, mas justamente porque ele ama aquele paciente. Não é isso mesmo? A gente vê que essa permissão que nós vimos no programa anterior, né, ela justamente contempla, né, a maldade humana, né? Porque ela é até um certo nível permitida justamente para que o homem conheça. Exato. Né? Porque nós, na verdade, somos um pequeno inferno quando nós nascemos, né? Isso não se mostra na criança porque ela está velada por uma inocência externa que não permite muitas vezes que se veja aqueles males de todo gênero que estão ali, digamos, inoculados ali, né? E que no futuro próximo, né, quando o homem então começa a desenvolver a sua racionalidade, ele começa a optar entre as coisas que ele aprende que são boas e que ele deve fazer e as coisas que ele deve evitar, ele então começa a optar o caminho que ele quer trilhar, né? Então, mas para que o homem possa sair desse inferno que ele nasceu, né, por causa da hereditariedade
que nós somos a somatória dos erros dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? E também das qualidades que eles têm, né? Então nós podemos desenvolver as qualidades e evitar os erros, né? Exato. Aí nós nos tornamos melhores. Então, para que o homem possa sair desse pequeno inferno em que ele nasce, ele precisa conhecer esses males. E daí ele precisa enxergar eles, né? Para poder evitar eles. Né? Exato. E você está descrevendo aí, Eduardo, um processo, né? É um processo de autoanálise, do homem se examina a si mesmo sob a luz da verdade que ele conhece, da verdade da religião que ele conhece. Como a gente falou no programa passado, né? Não interessa a religião que ele tenha, mas desde que haja verdade e ele, pela verdade, reconheça os males em si e os afaste por serem um pecado contra o próximo, né? Então, o homem, por esse reconhecimento, essa análise, esse reconhecimento, o homem começa então a se afastar gradativamente daquele mal, até o ponto em que ele tem aquele mal que era prazeroso para ele tem por aversão. Ele já não acredita que ele praticava aquele tipo de coisa, né? No livro Divina Providência, no parágrafo 278, tem uma passagem muito bonita que eu gostaria de ler, que diz assim: é para que o homem se examine que o entendimento lhe foi dado. E esse entendimento foi separado da vontade, a fim de que ele saiba, compreenda e reconheça o que é bom e o que é mal. Além disso, também a fim de que ele veja a qualidade de sua vontade, ou como sua vontade ou o que ele ama e o que ele deseja, foi dado ao homem um entendimento, né? Ou um pensamento que é superior e um pensamento inferior, a fim de que pelo pensamento superior ele veja aquilo de que a sua vontade se ocupa no pensamento inferior. Ele eleva então o seu pensamento para ver o que está acontecendo lá embaixo. Essa elevação então só acontece com a ajuda da verdade, as verdades da religião. Ele então vê esse pensamento inferior como o homem vê a sua face no espelho. E quando vê e conhece que é um pecado, ele pode, se implorar socorro do Senhor, não querer esse pecado, fugir dele e depois agir contra ele, reduzi-lo por um combate e, por fim, tê-lo em aversão e abominação. E então, pela primeira vez, ele percebe e sente que o mal é mal e que o bem é bom, mas não antes disso. Ou seja, uma criança pode aprender de seus pais a educação. Ele pode aprender os bons costumes. Hoje cedo, vindo no voo de São Paulo para cá, tinha uma criança que estava no voo e eu não consegui, né, passar aquela oportunidade sem cumprimentar a mãe. De tamanha a educação do menino. O menino tem 2 anos de idade, ele se sentou, ele falava corretamente. Né, eu disse, olha, parabéns pela educação. Né, então, nesse primeiro momento, na infância, o homem ele é educado pelos pais, né, por meios externos e mantido numa determinada ordem. Mas chega um ponto, um momento da sua vida, que ele precisa elevar o seu pensamento a uma luz superior, ver a sua vontade e reconhecer que a sua vontade pode ser pecaminosa ou não, depende das suas afeições, né, daquilo que ele gosta, e então ele pode, né, pouco a pouco, se afastar do mal como por si mesmo. Então, pela primeira vez, né, aquela criança que era bem educada, né, que cresceu dentro de uns padrões de moral, de bom costume, de religião, pela primeira vez, então, ele entende que o mal é mal, né, e entende que o bem é bom, não antes disso. Não há, então, como o homem perceber a diferença, né, do mal antes de elevar o seu pensamento. Então, a gente pode ver daí, né, a ação da divina providência do Senhor na permissão dos males, permitindo que o homem eleve a sua mente, veja, para que possa afastar aqueles males. Isso é uma coisa muito bonito mesmo, né? E, como eu estava falando, né, eu queria que você comentasse um pouco, Eduardo, a respeito do que se fala hoje em dia, né, do que as igrejas, principalmente a igreja cristã, infelizmente, fala, né, desse afastamento imediato dos males. O que você poderia dizer sobre isso?
maiores erros da igreja cristã, que infelizmente se difundiu muito, né, no que nós chamamos de igreja precedente, né, é justamente pensar e transmitir justamente esse ensinamento para os seus fiéis, de que o homem consegue a remissão dos seus pecados simplesmente confessando esses pecados, né, analisando esses pecados, né, e até se arrependendo deles, né. Mas sem saber que se o homem não se afasta desses males, ou seja, se ele não promove a penitência dentro de si, o que é a penitência? A penitência é justamente o homem se afastar do mal, não fazer mais ele, não repetir ele mais, né? E Eduardo, desculpa te interromper, mas me lembra muito, né? Aquela famosa frase, né? Que o sangue de Jesus nos lava imediatamente de todo pecado. E isso é verdade, sim. Parcialmente. O sangue de Jesus pode nos salvar dos pecados, se nós nos lavarmos. Porque o Senhor fala que a gente tem que nos lavarmos a nós mesmos, né? Não é Ele que faz o trabalho pela gente. Então isso é pregado, né, constantemente nas igrejas, né? Basta que o homem se arrependa, confesse seus pecados, creia que aquele pecado vai ser perdoado, que tudo está resolvido. Se ele morrer dentro daqueles 30 segundos que ele está arrependido, o céu está garantido para ele. Se por acaso ele morrer depois disso, né, morrer em pecado, infelizmente o céu não está garantido, né? Enquanto que a gente vê que é um processo contínuo, né? Um afastamento de um mal pode durar toda uma vida. Um homem pode começar a lutar contra um determinado mal, por exemplo, contra o adultério, aos 18 anos de idade. E aos 80 anos de idade, ele ainda pode estar lutando contra o adultério. Ele ainda pode entender que o adultério é um espinho que ele tem na carne, como Paulo falava, né? Que está ali pronto para a qualquer momento dar uma espetada nele, né? E morrer nessa situação. Mas desde que ele lutou contra aquele mal, né? Combateu aquele mal com honestidade na sua vida, ele pode então, depois da morte, né, ter esse mal como que adormecido dentro de si. Então é muito importante a gente analisar as falsidades da religião que são pregadas, né? Não existe a salvação instantânea, não existe perdão de pecado instantâneo, não existe um homem ser tornado de homem mau em homem bom instantaneamente. A nossa própria prática prova isso. Você, domingo à noite da igreja, você se sente muito bem, você se sente quase no céu, as asas batendo quase, né? E na segunda-feira de manhã você tem as mesmas atitudes que você teve na sexta. Né? Por quê? Porque o que é pregado é uma falsidade, é uma mentira, que você vai entrar no céu imediatamente, que só porque você levantou a mão você está salvo, né? É preciso que haja um combate contínuo, constante. Paulo fala isso em todos os lugares das suas cartas, né? Na palavra o Senhor fala, né? E ele fala constantemente, inclusive, né? Na Divina Providência 279, desculpa eu tomar o seu tempo, à vontade, mas eu quero ler aqui uma passagem muito importante que fala assim: o erro do século é crer que o estado da vida do homem pode ser mudado em um momento, que assim de mal o homem pode se tornar bom, por consequência, que ele pode ser tirado do inferno e transferido imediatamente para o céu pela misericórdia divina. Basta isso, né? Se fosse assim, né, você pega quantas pessoas más que passaram na história da humanidade. E, por exemplo, um assassino que matou diversas pessoas boas, né, que não tiveram tempo de se arrepender, os bons foram para o inferno. E o assassino, no último segundo de sua vida, se arrepende e vai para o céu. Né? Isso é uma contradição. Isso é uma contradição. Então, a gente tem que afastar essa falsidade, nós temos que ensinar os nossos filhos e nós temos que aprender para nós mesmos que os males estão na nossa porta. E se nós não tomarmos cuidado, eles entram novamente. A gente precisa afastá-los constantemente. O erro da igreja hoje, da igreja cristã, é pregar o evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho de paz, de prosperidade, de tranquilidade. Esquecendo que antes de Jesus Cristo veio quem? João Batista, que pregou o evangelho do arrependimento. E da penitência. E da penitência, exatamente, que é arrependimento verdadeiro. Não precisava, né? João Batista até fala com os soldados a respeito disso, ele dá vários exemplos ali. Ele pregava o arrependimento e a penitência antes que o Senhor pudesse entrar, né? Para que então o Senhor pudesse fazer morada. A gente precisa voltar naquele evangelho. E aí sim o Senhor pode entrar em nossas vidas. Desculpa estender muito. Não, foi muito bom essas suas palavras, porque elas nos
nos colocam que nós devemos ter justamente comprometimento, né, com os ensinamentos que estão na palavra de Deus, né, e não simplesmente crer que que de um momento para outro, bastando nós nos arrependermos, né, e fazermos uma confissão, nós seremos elevados a uma condição de não pecadores, né? Então não há essa possibilidade. O que há sim é uma necessidade de que o homem, ele continuamente, até o final de sua vida, ele esteja vigilante e ele busque através do arrependimento, mas também da penitência dos seus males, né? Exatamente. E aproveitando, Eduardo, os últimos momentos do nosso programa, eu queria dizer, mais uma vez, que tudo que está sendo falado aqui pode ser encontrado nesse livro, Divina Providência. E esse livro está à disposição através do telefone 3027-4741, aqui em Curitiba. Tá, muito obrigado mais uma vez ao ministro Vicente Nobre. Eu que agradeço. Por ter nos visitado aqui mais uma vez e nos trazer as suas palavras de sabedoria, aos quais estão atreladas aos conhecimentos que são recebidos das doutrinas celestes da nova igreja. Uma boa noite, ministro. Obrigado. Uma boa noite a você que nos assiste, que é o motivo de nós estarmos aqui, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.